Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que mais uma segunda-feira estamos juntos. E eu vou trazer para vocês mais uma reflexão, menos uma palestra. Não está funcionando. Eu já não gosto muito de falar com esse negócio assim. Hein? Mentalizei, exatamente. Obsessor tecnológico. Obsessão. O GCAS me pediu para trazer essa reflexão, que é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebeste. Esse capítulo, ele é dividido em 4 itens: dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Como é impossível falar dos 4 itens com maior profundidade no tempo que nós temos disponível, eu escolhi falar sobre o tema mediunidade com um pouco mais de profundidade. De qualquer forma, isso aqui deu-se no seguinte contexto. Jesus chamou os 12 escolhidos, seus 12 apóstolos, para lhes passar a instrução de como levar a palavra, a boa nova, à população judia. E disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O dom de curar, Jesus diz: limpe os leprosos, cure os enfermos. Na minha concepção, esse pedido vai um pouco além da limpeza material e tem muito a ver com a limpeza espiritual. Limpar os leprosos, expulsar demônios do corpo, significa mostrar àquela pessoa com quem se está dialogando que o mundo material traz, na verdade, vícios e tentações que, indubitavelmente, nos tira do caminho reto, do caminho da evolução moral. Ressuscitai os mortos. Também considero que Jesus aí quis dizer, na verdade, traz a verdadeira vida àqueles que morreram para a lei do amor, para aqueles que vivem em desacordo com a mensagem de amor que eu trouxe. Naturalmente que tudo isso é dom de Deus. Tudo é um empréstimo do Criador.
a começar por nossa capacidade de criar. Somos os criadores em dimensão menor. E o que podemos criar nesse contexto é uma ambientação, é uma psicosfera de tranquilidade, de amor, de paz, e com isso levar aquelas pessoas que nos cercam um pouquinho de paz para começar a ceder à verdadeira vida, a começar a deixar a morte espiritual e começar a trabalhar o progresso espiritual. Como é que nós fazemos a cura, trazemos o alívio? Com o concurso da espiritualidade benfeitora. A capacidade de curar a matéria e o espírito passa, no caso da matéria, por passes e, por exemplo, cirurgias espirituais. E no caso do espírito, esclarecimento, orientação, fraternidade e generosidade. No livro dos Médiuns, capítulo 23, e também no livro O Céu e o Inferno, capítulo 12, Kardec nos traz: a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Mas a mediunidade não é uma arte, nem um talento. Por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno do espírito em dado instante. Nós já vimos várias vezes casos famosos onde num determinado momento a mediunidade falhou. Simplesmente porque os espíritos benfeitores resolveram que um determinado limite tinha sido ultrapassado. E tenho a certeza, esse limite é o limite do comportamento moral do médium. A mediunidade nada tem com a inteligência ou com o caráter de uma pessoa. Mas com certeza, se não houver moralidade, se não houver a prática da mediunidade com Jesus, mais cedo ou mais tarde, aquela mediunidade cessará. Kardec continua: explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda, e esse pensamento repugna instintivamente. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa pelo descrédito que lançou sobre a exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão.
Leon Denis, que veio a substituir Kardec na condução da doutrina, disse: mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que, se não é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo de seu fim providencial. Lá na frente, quando eu mostrei aqueles itens, no qual se divide o capítulo 26, todos eles estão amarrados num único princípio: ao dai de graça o que de graça recebeste. Quando Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, ele dizia: não coloquem preço nas coisas do Espírito. Quando ele chamava a atenção do povo para os sacerdotes, os escribas, que se vestiam tão bem, sentavam no sinédrio nos melhores lugares, em todas as festas tinham as melhores posições, e que vendiam preces para mortos, para agradar viúvas, estava comercializando uma coisa do Espírito. E mais de 2000 anos depois, vem Kardec, vem Leon Denis, vem Emmanuel, para chamar a atenção de que nós seguimos fazendo a mesma coisa. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns, dos quais se servem, sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir, e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos, sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. Isso foi dito por Emmanuel. Até então, eu venho falando de mediunidade, do trabalho com os espíritos. Acabei de trazer uma mensagem falando de que na erraticidade, na espiritualidade, ninguém vira santo. Continuamos errando também lá. E vocês podem estar se perguntando, pelo menos até agora, o que eu tenho com isso? Eu não sou médico. Tenho uma notícia para vocês. Todos nós somos médicos. E todos nós temos uma missão.
Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. Existe a mediunidade missionária, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco. E existe a mediunidade intuitiva ou de inspiração. Eu aproveitei esse capítulo para falar de mediunidade para ajudar a levar a vocês um pouco do que a gente discute aqui nos nossos estudos e levar um pouco a desmistificação da mediunidade, levando para vocês a notícia de que todos nós somos médiuns e todos nós temos a obrigação de buscar contato com a espiritualidade benfeitora nas suas orações, nos momentos de silêncio, de tranquilidade, para buscar inspiração e, através dessa inspiração, buscar meios de nos melhorarmos e buscar meios de estender a mão ao próximo. Familiar, a gente sabe como é família, profissional do trabalho, um amigo, um irmão da casa espírita, porque todos nós, não importa a posição socioeconômica, não importa ser mais culto ou menos culto, mais brilhante ou menos brilhante, todos nós, todos os dias, estamos travando uma batalha. E se nós tivermos ao nosso lado alguém que possa nos ajudar a vencer aquela batalha e dar um passo a mais no nosso caminho evolutivo, nós estaremos cumprindo essa missão. Então comecem a pensar no dom divino da mediunidade que está em todos nós. A mediunidade é orgânica. A mediunidade se trabalha através da glândula pineal que está no centro do nosso cérebro. E todos nós temos. Como eu falei antes, existem as mediunidades ostensivas ou superostensivas. Essas são missionárias. E existe a missão do dia a dia. O dever que nós temos conosco mesmo e o dever que temos com os nossos de utilizar a possibilidade dessa aproximação com a espiritualidade benfeitora, com o mentor, para auxiliar. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, oculta ou ostensiva, fugaz ou duradoura, mas em toda e qualquer situação só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e eles. Essa é a sintonia que eu estou trazendo a vocês, a possibilidade de que qualquer um de nós pode estar sintonizado com o seu mentor, com a espiritualidade benfeitora, e através da intuição, através da inspiração, como preferem alguns autores, estar apto a se ajudar e ajudar o próximo. Como eu falei anteriormente,
a condição moral de cada um de nós, e o esforço é extremamente importante nesse aspecto, é que buscará a frequência vibratória e a simpatia dos espíritos por nós. Serão sempre alguns muito bons e outros nem tanto. Mas não há que ficar preocupado com isso. Essa é a vida na matéria. Somos altos e baixos. O importante é a vontade de acertar. O importante é estar aberto às mensagens positivas que seguramente serão trazidas e entendidas pela mediunidade de cada um de nós. Então, acreditem um pouco mais na inspiração. Às vezes a gente começa a tentar resolver um problema, vem uma ideia, a gente diz aqui, pô, que besteira, eu vou pensar num negócio desse. A gente não para pensar que efetivamente pode ser alguma coisa que resulte em algo positivo. Às vezes a gente saiu do trabalho, chegou em casa com aquele negócio na cabeça, alguém que trouxe um problema, está vivendo uma situação, e a gente começa a pensar, poxa, eu gostaria tanto de ajudar, mas não tenho a menor ideia de como fazer. Recolha-se, tranca a porta do quarto, deixa a televisão para depois, 5, 10 minutos, procure esse contato através da oração, e esse contato ele será feito. Pode até que não seja naquele momento, pode ser 2 ou 3 dias depois, mas vocês vão lembrar do que aconteceu. Porque, como vimos anteriormente, a espiritualidade tem contato constante e direto conosco através dessa mediunidade. Segundo Kardec, ainda Kardec, no livro dos Médiuns, a compreensão da fenomenologia mediúnica está além das manifestações ostensivas. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Ainda Kardec nos diz, essa faculdade é inerente à condição humana e que são raros os casos em que não possuímos, mesmo de forma rudimentar, sensibilidade capaz de nos colocar em contato com o plano espiritual. A manifestação não será ostensiva. Ela virá através de intuição, ela virá através de uma ideia, de um conselho. Desde que a gente desmistifique a mediunidade como coisa dos eleitos, ou como algo que permita ao médium fazer contatos com espíritos espetaculares, espíritos de alta elevação moral, porque o médium que não acompanha muito o nível moral provavelmente será assistido por espíritos que dirão ser isso, ser aquilo, mas provavelmente serão espíritos não considerados tão elevados assim. E nós temos essa condição. Nós temos a condição de, com muita sinceridade, com o coração aberto à mediunidade com Jesus, a poder trazer para nós e para aqueles que nos cercam toda coisa positiva que essa mediunidade com Jesus pode trazer.
todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente à condição humana. Como eu disse para vocês, eu trouxe reflexões e eu peço que vocês reflitam sobre isso que eu estou trazendo. Coloquem como possível, porque não é sobrenatural, ao contrário, faz parte da natureza humana. Kardec segue. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Atenção, o bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Essa mediunidade que é inerente ao ser humano, que é uma condição natural como outro sentido qualquer, há pessoas que chamam ela do sexto sentido, e não é exclusivo das mulheres, nesse caso, é exatamente a possibilidade de levar a luz em todas as fileiras. E de nós nos convencemos que nós temos essa condição. Tenho uma certeza de que no momento que vocês se aproximam de alguém e sente necessidade, sente compaixão para ajudar, para levar uma palavra amiga, tenha certeza que vocês não estão sozinhos, que vocês podem contar com o seu mentor, com os bons espíritos, para levar a cabo aquela missão desse tamaninho. Como nós dissemos anteriormente, que nós somos co-criadores em escala menor, mas são esses pequenos, entre aspas, milagres que se dá através da mediunidade com Jesus. E efetivamente, para fazer o bem inspirado, não há necessidade sequer de ir à casa espírita, ao templo evangélico, à igreja católica, ao terreiro de Umbanda, seja o que for. Basta ter amor no coração, boa vontade e buscar essa sintonia com a espiritualidade superior. Esse é o conselho de Kardec para todos nós, absolutamente todos nós. Temos que lutar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para romper as barreiras psíquicas que nos distanciam dos espíritos nobres e bondosos, que estão a todo momento nos convidando para a reforma moral. Fiquemos atentos para o chamado do alto, que muitas vezes não queremos ouvir, por conveniência ou ignorância, para não termos que largar as posições cômodas que o mundo material nos entrega em relação à renúncia que a mediunidade impõe a todos aqueles que queiram seguir nos padrões éticos e morais que Jesus nos ensinou através dos seus exemplos. Foi o que eu falei anteriormente. Vamos abrir nossos corações,
vamos ficar atentos a esse chamado, ao chamado do amigo espiritual, através de um conselho, através de uma sugestão, para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, que é o primeiro passo para que a gente possa estender a mão e ajudar o irmão, que naquele momento trava uma batalha maior que a sua. Não vamos ignorar, por conveniência, por preguiça, esse chamado. Nós na Casa Espírita já temos conhecimento suficiente para saber que espíritos encarnados e desencarnados estão constantemente em contato. Nós somos eles amanhã. E eles, pela lei de reencarnação, estarão futuramente aqui. Então, a busca desta convivência, através dessa mediunidade latente que nós temos, é extremamente saudável para nós mesmos, porque vai nos trazer a preocupação de buscar ter uma conduta melhor em pensamentos e atitudes. Muito bem. Agora, como sempre, nós falamos extremamente sério, trouxe para vocês um pouquinho da naturalidade que é a mediunidade, da possibilidade que todos nós temos de utilizá-la, do princípio que nos trouxe Jesus de dar de graça o que de graça recebemos, e a mediunidade é um dom divino dado de graça, e ele deve ser utilizado para nos auxiliar e auxiliar o próximo. Como sempre, eu trouxe um vídeo do grupo Amigos da Luz, que fala de uma maneira mais descontraída, mais alegre, o que é e como funciona a mediunidade. Espero que funcione. Vídeo 3? Aqui? Mais baixo. Vou ver se está alto. Vai, Espírito, vai. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vamos lá. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E minha vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou fazendo esses gatos aqui. Gente, como é que é? Vem, Espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, Espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não estou pensando em nada. Estou com a cabeça fora da mão. E a mão não está mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é caneta? Peraí. Deve ser lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você está fazendo aí que não está aqui no meu braço, aqui, escrevendo aí comigo? Escrevendo o quê? Como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu estou pronto aqui. Vem. Vem.
Oswaldo, você não vai psicografar. Ah, por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas eu só consigo ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? Que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo até inspirado hoje. Vamos lá. Não, o melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Não escrever, eu não sei escrever, eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação, entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Oswaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Oswaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Sabe pintar quadro? Sabe dançar? Médium dançarina eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30. Partiu? Bom, pessoal, com humorismo, eu acho que esse pequeno vídeo acaba aqui resumindo mais ou menos o que eu queria trazer para vocês com relação ao dar de graça, ao que de graça recebeste. E eu queria insistir com vocês, que vocês reflitam sobre o que é a mediunidade, a naturalidade da mediunidade. E não só a possibilidade, mas a necessidade que a gente tem de se conectar com o alto, para o nosso melhoramento e para o melhoramento daqueles que nos cercam. Obrigado pela atenção de vocês.